Olá, meus amigos. Mais uma vez, bem-vindos ao canal do Professor Seca para uma aula de revisão em processo civil, cujo tema é intervenção de terceiros e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre denunciação da lide. E antes de começarmos a aula, eu gostaria de pedir a vocês para darem um like, não esquecer de dar um like, né? Não custa nada, dá um likezinho aí, curte aí a aula, convide seus colegas, se inscreva no canal, convide seus colegas, compartilhe o vídeo com os seus colegas. É muito importante, né, a participação de vocês e o incentivo de vocês para que esse canal se aprimore e traga sempre conhecimento na área do direito. Enfim, então vamos finalmente para a nossa aula de hoje sobre intervenção de terceiro. Vamos começar falando sobre denunciação da lide, uma das hipóteses de intervenção de terceiro. Denunciação da lide, nós vamos falar sobre, primeiramente, quais são as características dessa forma de intervenção de terceiro. A primeira característica fundamental sobre denunciação da lide, ela é uma forma de intervenção de terceiro que tanto pode ser provocada pelo autor como pelo réu. Quer dizer, tanto o autor pode fazer denunciação da lide, como o réu pode fazer a denunciação da lide. O que é diverso da próxima forma que nós vamos falar sobre intervenção de terceiro na nossa próxima aula, que é o chamamento do processo. Essa forma, chamamento ao processo, ela só pode ser requerida pelo réu. Então essa é uma das principais características fundamentais da denunciação da lide, que é a possibilidade de ser provocada tanto pelo autor como pelo réu. A segunda característica fundamental seria a natureza. Qual seria a natureza da denunciação da lide? Então, há um entendimento doutrinário consolidado que a denunciação da lide tem natureza jurídica de ação. Mas não há necessidade da formação de um novo processo autônomo. Na verdade, nós teremos um processo único para a ação e a denunciação da lide. Então, teremos duas ações dentro do mesmo processo. O que, na verdade, a denunciação da lide vai fazer é ampliar o objeto do processo. O juiz, na sentença, ele terá que decidir não apenas a lide principal, mas também a lide secundária, que é a denunciação da lide. Então, a sentença será única, onde ele vai decidir a lide inicial e a secundária. E aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo muito comum quando ocorre acidente de trânsito em que há uma denunciação da lide à seguradora. O juiz decidirá sobre a responsabilidade pelo acidente, que seria a lide originária, e também vai decidir, né, sobre a seguradora em reembolsar o segurado, que seria a lide secundária. Pois bem, visto isso, vamos então para a terceira característica fundamental da denunciação da lide. Na denunciação da lide, todas as hipóteses de denunciação são associadas ao direito de regresso, ou seja, ela vai permitir que o titular desse direito já exerça nos mesmos autos, no mesmo processo, em que tem a possibilidade de ser condenado ou que favorece a economia, né? Isso vai favorecer a economia processual. Tá? Então, todas as hipóteses de denunciação da lide abraçam o direito de regresso. Vamos em frente. Vamos falar agora sobre as hipóteses. A primeira diz respeito ao risco de evicção. E aí, se você for olhar o segundo parágrafo, eu vou começar por ele, porque nesse segundo parágrafo eu explico evicção para aqueles que não se lembram ou ainda não viram evicção. Evicção é um fenômeno civil relacionado aos contratos onerosos, ocorre quando o adquirente de um bem perde a propriedade ou a posse da coisa adquirida atribuída a terceiro. Perde para um terceiro. A evicção sempre terá três personagens: o alienante, o adquirente e o terceiro que se arvora
na condição de verdadeiro titular. Então, na verdade, evicção é a perda da posse ou da propriedade em razão de um vício de direito. Um exemplo bastante comum sobre a evicção, nós poderíamos citar a venda a non domino ou aquisição a non domino. Ou seja, o sujeito comprou alguma coisa de quem não era o dono da coisa. E aí o sujeito não era proprietário, não era dono. Aquele que alega ser o verdadeiro dono, ou seja, a terceira pessoa, surge e diz, não, peraí, esse bem é meu. Ele não poderia ter vendido para você. E aí essa pessoa vai mover uma ação contra você. E aí o que você vai fazer? Você pagou por aquilo. Você vai denunciar a lide aquele que alienou o bem para você. Por quê? Porque nessa demanda judicial, se o autor da ação se sagrar vencedor, você vai perder a propriedade e a posse por evicção. Então, a primeira hipótese, que é o risco de evicção, ela está elencada no artigo 125 do Código de Processo Civil. A denunciação da lide deve ser feita ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de evicção que se resultarem, que se apresentarem. Vamos aqui agora para a segunda hipótese prevista lá no inciso 2 do artigo 125, que é o direito de regresso decorrente da lei e decorrente do contrato. Ora, existem vários contratos que asseguram o direito de regresso. Provavelmente, o mais comum é o contrato de seguro. E são também comuns os casos em que decorrem da lei, como a responsabilidade civil do patrão, que tem direito de regresso em face do empregado causador do dano, ou do próprio Estado, que tem o direito de regresso em face do funcionário público, que tenha, por culpa ou por dolo, causado dano a terceiros. Então, são bons exemplos. Então, nós temos aqui essa segunda hipótese, que é o direito de regresso decorrente da lei e do contrato previsto no inciso 2 do artigo 125. Pois bem, antes de passarmos ao próximo slide, eu fiz aqui um destaque muito importante e eu vou voltar sobre o que nós vamos falar aqui agora, nesse destaque de importância, no próximo slide. Por quê? Existe uma controvérsia muito grande na doutrina, mas essa controvérsia, ela meio que hoje possui um entendimento pacificado do Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a denunciação da lide não pode prejudicar o adversário denunciante. Como assim? Introduzindo os novos fatos que, porventura, não constituem fundamento do litígio principal. Então, não é possível, há controvérsia doutrinária com relação a isso, mas há um entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, pacificamente. Não é possível, em caso de denunciação da lide, prejudicar o denunciante com a apresentação de fatos novos que não constituem o fundamento do litígio originário, principal, primário. Então, aí eu vou comentar para vocês que isso se encaixa perfeitamente, esse entendimento, quando nós falamos sobre denunciação da lide da Fazenda Pública ao funcionário público. E aí nós começamos aqui falando o seguinte: o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, atribui responsabilidade civil objetiva, ou seja, responsabilidade civil objetiva é aquela baseada na teoria do risco, às pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, prestadoras de serviço público, pelos danos a seus agentes, nessa qualidade, se eles porventura vierem causar danos a terceiros. Mas assegura o direito de regresso contra o responsável, com esse servidor público, com esse funcionário público responsável, nos casos de dolo ou culpa. E é aí
é que nós agora vamos comentar novamente sobre aquele destaque que eu fiz no slide anterior. Por quê? Porque na denunciação da lide da Fazenda ao funcionário público, pode acarretar, introduzir no processo, uma questão que não era objeto da discussão no litígio originário, primário, que é exatamente a discussão sobre culpa ou dolo do funcionário público. Como diz aí, né, nosso parágrafo 6º do artigo 37, que fala lá no final, nos casos de dolo ou culpa. E aí, com base, eu vou voltar aqui para vocês, né? Com base nesse entendimento que eu falei para vocês aqui do STJ, então não pode prejudicar o adversário denunciante, introduzindo os fatos novos que não constituam fundamento da demanda principal e que exijam instrução. Sem ela não seria necessário, né, o processo principal. Como nós estamos falando aqui da Fazenda Pública em relação ao funcionário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não cabe denunciação quando introduz fundamento de fato novo, e aí nesses casos da denunciação da lide da Fazenda Pública em relação ao funcionário, se for introduzida essa discussão sobre culpa e dolo, então não é possível haver a denunciação da lide. Esse tem sido o entendimento majoritário do nosso STJ. Bom, esclarecido isso, vamos aqui então para uma pergunta. A denunciação da lide, ela seria obrigatória? O atual CPC revogou o artigo 456 do Código Civil. E para afastar qualquer dúvida, deixou expresso que a parte que não fizer a denunciação, ou não puder fazê-la, ou tiver indeferido, poderá exercer o direito de regresso em ação autônoma. Então, está aí a resposta. A denunciação da lide é obrigatória? Não, não é obrigatória. É o que dispõe o artigo 125, parágrafo 1º, que diz que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então está aí a resposta, com base no novo CPC, não há mais essa obrigatoriedade. Vamos aqui dar sequência. Próximo slide, aí fala sobre a posição do denunciado frente ao adversário denunciante. Quando há denunciação, surgem duas relações jurídicas distintas, preste atenção nisso. A do autor e a do réu. E a do denunciante e do denunciado. Lembra que eu falei? São duas ações dentro do mesmo processo. Tá? Não existe relação jurídica direta entre o denunciado e o adversário do denunciante. Então está aí, né, a posição do denunciado frente ao adversário do denunciante. Ou seja, não existe nenhuma relação jurídica do denunciado e o adversário do denunciante. Dito isso, feito esses esclarecimentos iniciais, vamos para o procedimento. Como que seria o procedimento da denunciação da lide? Bom, como já falamos, a denunciação ela pode ser feita tanto pelo autor como pode ser feita pelo réu, e aí haverá algumas variações com relação seja requerida essa denunciação. Então, primeiro vamos observar com relação ao réu. O réu citado, ele deve requerer a denunciação da lide no prazo da contestação. Isso está previsto lá no artigo 126 do Código de Processo Civil. Sendo indispensável que indique quais os fundamentos de fato e de direito em que se baseia o direito de regresso e do qual pedido. Isso é fundamental, porque se não tiver claro isso, o juiz não vai deferir a denunciação. Tá? Não há necessidade de atribuição do valor da causa quando você faz, né, a denunciação da lide. O deferimento não depende de consentimento da parte contrária, tá? Nem do denunciado. O juiz vai verificar os fundamentos de fato e de direito que você apresentou no seu requerimento e se esses requisitos estiverem presentes, em tese, o juiz vai deferir, então,
a denunciação da lide. Tá? E, obviamente, ele vai verificar isso, esses requisitos. E independe da vontade tanto do denunciado como também da parte contrária. Bom, enfim, deferida pelo juiz, o juiz ordenará o denunciado, seja citado, cumpre ao denunciante providenciar o necessário para que a citação ocorra no prazo de 30 dias. Artigo 126 e artigo 131 do nosso Código de Processo Civil. Se o prazo for ultrapassado, por culpa do denunciante, a denunciação ficará sem efeito, prosseguindo apenas em face dele. Mas, se o atraso decorrer por fato alheio à sua vontade, ele não poderá ser prejudicado, óbvio. Então, o denunciado poderá apresentar contestação, como desde o comparecimento, assume a qualidade de litisconsorte, poderá impugnar os fatos alegados pelo autor na petição inicial, completando aquilo que já for alegado pelo réu. Além disso, ele pode impugnar o objeto da denunciação propriamente dita, negando a existência de direito de regresso. Se o denunciado for revel, o denunciante poderá deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo a sua atuação, né, à ação regressiva. Bom, outro fato que pode ocorrer: o denunciado poderá confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal. O denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. E ao final, o que vai acontecer? O juiz vai proferir a sentença conjunta, uma sentença única, na qual julgará ambas as ações. E, em caso de procedência da lide principal, a condenação do réu denunciante decidirá se ele tem ou não direito de regresso contra o denunciado. Bom, em caso de improcedência, o pedido da lide principal, a denunciação ficará prejudicada e o juiz julgará extinta sem resolução de mérito. Então tá aí, né? Vimos como que fica o procedimento quando ele é requerido pelo réu. Por isso que eu retornei aqui só para chamar a atenção de vocês. E aí vamos então para quando for requerida pelo autor. Lembra que isso é uma característica fundamental? O autor também pode requerer a denunciação da lide, temendo os prejuízos decorrentes de uma eventual improcedência, queira, no mesmo processo, ou exercer direito de regresso contra terceiro e tem obrigação de responder por tais prejuízos. A denunciação será requerida pelo autor na petição inicial já. Ele exporá os fatos e os fundamentos jurídicos e formulará o seu pedido contra o réu, postulando o seu acolhimento. Mas, para a hipótese de eventual improcedência, já fará denunciação da lide, postulando que o juiz condene o denunciado ao ressarcimento dos prejuízos que dela devia. Se o juiz deferir a denunciação, ele vai mandar primeiro citar o denunciado e depois o réu. Porque na condição de litisconsorte do autor, na lide principal, aquele terá o direito de acrescentar novos argumentos à inicial, conforme dispõe o artigo 127 do nosso Código de Processo Civil. Então nós temos aqui uma situação bastante particular, porque, como sempre ocorre, quando há denunciação, haverá duas ações em um só processo, como já falamos. O denunciado A, exemplificando, né, é concomitantemente réu da denunciação da lide apresentada por B e litisconsorte de B na lide principal em face de C. Assim, no mesmo processo, ele é simultaneamente réu da denunciação e coautor da ação principal. Por isso, citado, poderá acrescentar novos argumentos à inicial, na condição de coautor da lide principal, que não participou da elaboração dessa peça, e oferecer contestação à lide secundária. O juiz, ao final, proferirá uma sentença única que, se der procedência, implicará na extinção sem resolução de mérito da denunciação. Com isso, nós encerramos passo a passo do procedimento da denunciação da lide
no que diz respeito quando é requerida pelo réu e quando é requerida pelo autor. E aí, vamos falar agora de uma questão extremamente importante, porque houve uma mudança em relação a isso. Então, por isso, presta bastante atenção nessa abordagem aqui. Denunciação da lide sucessiva. O que vem a ser isso? É possível ser feita a denunciação e citado o denunciado, e este também entenda ter direito de regresso em face de outra pessoa, e queira, no mesmo processo, fazer uma nova denunciação da lide. Há casos que existe direito de regresso sucessivo. Por isso, coloca-se a questão da possibilidade de, no mesmo processo, haver denunciações sucessivas. Você imagina, o vício de direito, que provoca, por exemplo, o risco de evicção, ele pode ter acontecido lá atrás. Foi realizado um negócio que havia vício de direito, por exemplo, a venda de um imóvel, e aí esse comprador adquire com vício, mas ele, tempos depois, vende para outro, que irá adquirir com vício também. O vício vai seguindo, né, o objeto, esse vício de direito. Então você imagina que esse imóvel já tenha sido vendido pela quinta vez. Então nós temos aí uma sucessão de possibilidades de denunciação da lide. E aí, observe o seguinte, o artigo 73 do Código de Processo Civil lá de 73, que já foi revogado, né, apesar de uma redação confusa, ele autorizava o seu deferimento quando o juiz verificasse a existência de direitos de regresso sucessivos. Bom, mudou isso, gente. Hoje, pelo Código de Processo Civil de 2015, só se admite uma única denunciação sucessiva. Isto é, permite que seja feita pelo autor ou réu a denunciação, o denunciado, por sua vez, requeira a denunciação sucessiva. Então só é possível uma única vez hoje, diferente do que acontecia com o CPC anterior de 1973. Mas se o denunciado sucessivo não poderá fazer nova denunciação, devendo buscar, então, aí nesse caso, via ação autônoma, o seu direito de regresso. Tá? Então, é uma única vez, conforme prevê o artigo 125, parágrafo 2º. E um outro fato importante para a gente destacar, vedação da denunciação per salto. Como assim? Lembra que no meu exemplo aqui foi feita uma venda, havia um vício de direito e esse bem que foi adquirido já foi 5 vezes, né? Foi realizado um negócio jurídico e aí, observem, esse vício foi acompanhando. Então esse último que veio a perder, né, tem o risco de perder por evicção, ele dá um salto e vai promover a ação em face lá do primeiro, da onde o vício ocorreu originariamente. Isso é o que seria considerado uma ação per salto, ou seja, como a denunciação da lide tem por função permitir que se postule no mesmo processo direito de regresso das partes em face do terceiro, nos casos em que há denunciação sucessiva, não se admite que seja feita por salto. Então não é possível, não é mais possível. Você só pode denunciar imediatamente aquele que realizou negócio diretamente com você. Ou seja, aquele que tem de dirigi-la ao terceiro que tem relação direta com você, na qual resulta o direito de regresso. Aquele que realizou um negócio jurídico com você. O Código Civil, no seu artigo 456, né, para poder exercitar o direito da evicção que lhe resulta, o adquirente vai notificar o litígio ao alienante imediato ou a qualquer outros anteriores, como quanto lhe determinarem as leis do processo. Então, observem que o artigo 456 do Código Civil permitia essa possibilidade da chamada denunciação per salto. Isso não é mais possível. Esse artigo, como a gente falou atrás, ele foi revogado pelo atual Código de Processo Civil. Então, hoje, você só pode, na verdade, dirigir-se àquele que estabeleceu relação jurídica com você. Então, esse dispositivo autorizava
a denunciação por saldos quando o alienante preferisse dirigi-la não à pessoa de quem comprou, mas aos anteriores, ou aquele que lá originariamente cometeu o vício de direito. Então isso não é mais possível hoje, não há mais que se falar em denunciação per saldo. Por último, para nós concluirmos a aula de hoje, vamos falar sobre como é que fica a questão dos honorários advocatícios na denunciação da lide. Bom, aí é meio complexo isso aí, tem vários detalhes e eu vou tentar apresentar para vocês. Se a ação principal e a denunciação foram ambas julgadas procedentes, a solução será a seguinte: se não tiver havido resistência do denunciado à denunciação, o juiz condenará o réu denunciante a pagar os honorários advocatícios ao autor e condenará o denunciado a ressarcir o denunciante. Quando a situação denunciante ele sai vitorioso e a denunciação é extinta sem resolução do mérito, aí o vencido na ação principal pagará os honorários ao vencedor, né, denunciante. Mas este precisará pagar honorários ao denunciado ou o vencido da lide quem pagará também o denunciado. Aí nós temos o artigo 129, pacificando esse entendimento, lá no parágrafo único, dizendo o seguinte: se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo de condenação do denunciante ao pagamento de verba de sucumbência em favor do denunciado. É isso aí, gente. Com isso, nós terminamos a nossa aula de denunciação da lide. Mais uma vez eu agradeço aqui o prestígio e a presença de vocês. Lembrando mais uma vez para vocês não esquecerem de dar o like, se inscreverem no canal e convidarem seus amigos para participar do nosso canal. Um forte abraço, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.